Olá, estudantes da terceira série, estamos aqui para mais um Encontro de Geografia. Hoje vamos falar sobre a geopolítica da região do Oriente Médio com especificidade no Irã. Para isso, vamos nos decorrer nos seguintes aspectos de objetivos. Nós temos que compreender um pouquinho a respeito dos conflitos étnicos nacionalistas da Ásia, com especificidade na região iraniana, e também analisar a localização estratégica para termos uma exata proporção de como isso influencia tantas questões geopolíticas envolvidas. Dentro disso, claro que algumas questões remetem, obviamente, ao Oriente Médio, que é, por exemplo, por que existe uma grande influência do petróleo na região? O Irã é um grande produtor de petróleo? E mais, quais são as conotações da influência da OPEP sobre essa situação? E quem é a OPEP? Assim, para isso, vamos iniciar a nossa discussão, logicamente, com essa organização, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Como o próprio nome já dá uma conotação, são países que, além de ter uma quantidade muito boa de petróleo para sua própria utilização, ainda tem uma quantidade muito grande para ser exportado. Nessa situação, formaram então um grupo, e este grupo tem sobre ele a questão tanto de como explorar, onde explorar, quando explorar, além de colocar preço no barril em termos mundiais. Ou seja, com a ideia de que o petróleo tem aquela famosa configuração de ser chamado de ouro negro, então você imagina o tamanho do poder dessa organização em termos mundiais. Claro que isso tem que ser visto numa observação mais específica da região do Oriente Médio. E no Oriente Médio nós temos o berço de várias religiões. Dentre essas religiões nós vamos ter o islamismo, que, como qualquer religião, existem pessoas que praticam ela de maneira diferenciada. Então nós vamos ter duas formas especiais de identificação dentro da religião islâmica, que vai ser a figura dos sunitas e dos xiitas. Todos eles seguem um profeta, o qual se destina o nome Maomé. Dentro dessa especificação, que aconteceu durante a vida dele, de 570 a 632 depois de Cristo, nós vamos observar, por isso, a conotação de 570 a 632. Nós vamos observar que alguns o seguem dentro de uma perspectiva mais ortodoxa, onde eles acreditam que o chefe de Estado deve ser o mesmo que o líder religioso e por isso são chamados ortodoxos. Então eles até identificam esta pessoa como sendo o califa, e eles são chamados os sunitas. E nós temos os xiitas, onde você coloca uma tradição ligada literalmente à genética de Maomé e que são chamados os mais tradicionalistas. Então os sunitas mais, digamos assim, adaptados ou mais abertos às situações inerentes a cada lugar, e os xiitas mais tradicionalistas. Mas significa apenas uma vertente de crença, uma vertente de linha de vida, e não literalmente uma ligação com A, com B ou com C, como muitas vezes se faz por aí. Dentro da situação de estratégia, nós observamos aqui a região do Irã. Observem que ela tem um acesso ao Mar Cáspio, na sua parte norte. Temos uma região, a parte sul, com uma ligação com o mar, com uma região no Golfo de Omã, dando acesso ao Oceano Índico de maneira muito expressiva, ou seja, estrategicamente muito bem colocado. Só que o Irã, como todos os países do Oriente Médio, sofre com a questão hídrica, sofre com a questão arenosa, sofre com a questão terrestre e por isso também sofre em termos geopolíticos. E isso, obviamente, faz com que eles tenham a necessidade, ou até impõe-se uma necessidade até governamental, de, muitas vezes, delimitar pontos de influência. Nela, aqui destacamos o Estreito de Hormuz, onde também consegue-se imaginar o porquê da influência desse estreito. Vai-se observando aqui no mapa, identifica-se uma área que pode vir a ser a controle de entrada e saída de navios. E quando você tem controle de entrada e saída de navios, muitas vezes você pode controlar o acesso desses produtos, desses recursos aos países. E aí o estreito, ele dá acesso não só ao Irã, mas dá acesso à Arábia Saudita,
Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque. Ou seja, dominar esse estreito também tem uma influência geopolítica. Por essa razão, quando analisamos o Irã, percebemos que é um berço de situações conflituosas, que também se aceita em termos étnicos. Por quê? Porque a região antiquíssima também remete a vários grupos que muitas vezes se destacam por sua agressividade ou mesmo por sua perseverança em moradia num lugar que muitas vezes não é muito fácil. Dessa forma, nós vamos ter vários grupos étnicos, mas no Irã nós vamos ter a presença do persa com maior domínio, em que você tem uma configuração terrestre bem específica, mostrada aqui, como na cidade de Teherã, que é a capital, ou uma cidade chamada Yazd, que é fundada no século V, que também é outra configuração bem interessante da região, com cidades muito antigas. Dentro dessa conotação, percebemos e verificamos então esse conflito que vem de muito tempo, destacado aqui no quadro por uma invasão desde do ano de 640 e que chega até ao período do século XX, destacado aqui com maior profundidade, onde, apesar de termos esta antiguidade muito presente, começa um novo momento para o Irã, onde se destaca o poder de um Shah ou rei que literalmente quer abrir as fronteiras iranianas. E dessa forma estabelece uma dinastia chamada Pahlavi, e a dinastia Pahlavi estabelece uma nova metodologia ao povo iraniano. Dá mais liberdade às mulheres, abre concessões, quer fazer modernizações, instalação de ferrovias, ou seja, quer movimentar o país. Mas essa movimentação também estipula uma certa rivalidade por pessoas que em todos os lugares do mundo aceitam novidades e outras que não. E aí começa a situação de, muitas vezes, conflito com o líder religioso, ao qual é expulso. No momento que se expulsa esse líder religioso, essas pessoas já contrárias a toda a movimentação estabelecem mais revolta ainda. E dessa revolta os protestos crescem e infelizmente deflagram algumas situações de conflito, culminando com a Revolução Islâmica em 1979, no qual se tira a então monarquia Shah Reza Pahlavi e se estabelece o domínio do Ayatollah Khomeini e que une o aspecto, novamente, o aspecto religioso com o aspecto político. Esta liderança do Ayatollah Khomeini estabelece um novo momento para o Irã, onde leis severas são colocadas, onde há uma influência muito grande de total ruptura com as áreas adjacentes, principalmente com o Ocidente. Então, se é visto como um fechamento do Irã em torno da figura do Ayatollah, que estabelece um novo momento. Desse novo momento, ainda temos uma problemática de um vizinho que, então, estabelecia novas divisões territoriais e queria o avanço da sua área, que é o Iraque. O Iraque, em 1980, invade o Irã, que ainda estava se assentando nas suas próprias modificações e ainda teve que lidar com mais esse levante que acontece na região por causa do então presidente Saddam Hussein, ditador iraquiano, tendo estabelecido essa vontade de novos territórios a serem explorados. Dentro dessa conotação, resgata-se novamente a situação estratégica do Irã, estabelecendo então esta influência que o petróleo tem de maneira grande e que logicamente figura no papel norte-americano, aparecendo aí de uma maneira muito clara, porque norte-americanos usam muito, são consumidores assíduos do petróleo da região iraniana e iraquiana. Por essa razão, controle de canais, a entrada principalmente da Força Armada norte-americana, sempre foi muito presente na região. Dentro dessas configurações, nós percebemos que devemos agora fazer uma atividadezinha para fechar esse bloco, que diz o seguinte: o Irã é oficialmente uma república islâmica, conhecido como a primeira até a metade do século XX, apenas como Pérsia. Em 1979, houve uma revolução que fez com que aquele país sair da condição de monarquia autocrática para a República Islâmica. Essa revolução aconteceu porque parte da população apoiava o Ayatollah Khomeini, porém outra parte era contra. Quero que você rapidinho dê uma pesquisa rápida onde argumente
3 situações a favor e 3 argumentos contra essa revolução. Vamos lá, rapidinho, volto já já. Então vamos lá, estudantes, verifiquem que a maneira como vocês argumentam é muito pessoal, o que existe apenas é uma possibilidade de resposta. Nessa, você obviamente deve destacar que a movimentação, de um lado, apoiava o antigo regime que estava se consolidando e outros queriam que voltasse àquela situação mais concentrada em termos da religiosidade na região, no termo de governo estabelecido. Então, o que acontece são situações de oposição e que nessas situações de oposição, infelizmente, o país sofre. Então, quando temos forças contrárias lutando e disputando este poder, nós vamos ter como consequências a pobreza, a inflação,
um crescimento da rivalidade interna de grupos que apoiam um determinado regime ou grupos que apoiam outro regime e, logicamente, isso deflagra uma situação muito difícil, fazendo com que houvesse, então, uma subestimação do então poder religioso. O que se percebe literalmente é que se subestimou essa influência religiosa em prol da influência econômica, o que literalmente mostrou-se muito ruim e com o advento depois da entrada do Ayatollah, juntando as duas áreas que deflagram então esse novo momento do Irã. A continuação, obviamente, como já comentamos, não dá para deixar de falar sobre a influência do Irã sofrida através dos Estados Unidos. Logicamente, você percebe uma influência de vários países no decorrer de todos os séculos em que nós estudamos a história. Mas, obviamente, a situação do Irã, ela deflagra um novo momento, porque não esqueçam, nós estávamos passando por um período em que os Estados Unidos cresceu em termos de poder mundial porque representava a Guerra Fria. Então, neste momento, nós vamos ter um intenso embate entre Estados Unidos e União Soviética e que vai repercutir nessa região, chegando até o século XXI, com a questão que foi muito discutida durante esse período, armas nucleares. Então, a questão armas nucleares vai se concretizando como sendo um problema seríssimo e que não é diferente no Irã, que literalmente também começou a desenvolver um programa nuclear. Esse programa nuclear foi visto pelo mundo, ciente de todas as controvérsias que existiam no Irã, como uma problemática, visto o temor que este armamento fosse deflagrado em função de vizinhos ou até de outros países. E aí, o que aconteceu? Vários países começaram a se movimentar através, muitas vezes, da ONU, a qual impôs sanções comerciais ao Irã. Essas sanções comerciais visam estabilizar um regime de observação para diminuir a possibilidade de que o país tenha a intenção de deflagrar algum movimento mais relacionado à energia nuclear. E aqui algumas notícias, as quais vocês podem puxar na internet através da sugestão colocada, em que coloca-se sanções contra o Irã através da ONU, através do presidente norte-americano, que defende, então, que existem mesmo uma imposição, uma situação de possível consolidação de armamento nuclear na região do Irã. Agora, mais uma atividadezinha para a gente fechar. Observe o seguinte: sanções comerciais visam desestabilizar a economia de um certo território por meio de restrições de exportações e ou trocas comerciais. Vamos fazer uma pesquisa sobre sanções internacionais? O que é uma sanção internacional? O que ela pode representar para um país? Pesquise rapidinho que a gente volta já já.
Então, estudantes, vamos retomar. Observe novamente aquela conotação de que a resposta deve ser adequada ao que você acha melhor de estudar e não deve ser simplesmente a cópia do que é sugerido aqui. Nessa intenção, então, sanções internacionais, elas são usadas no sentido de mostrar a desaprovação mundial em termos de avanço ou de uma atitude do país a qual foi imposta essa sanção. Então, os países normalmente se colocam contra aquela atitude e às vezes não vendem, às vezes não compram desse país, ou seja, meio que isolam este país de toda essa situação ligada à economia mundial, o que representa uma grande perda. Então, a sanção internacional é vista pelos outros países como se fosse uma espécie de puxão de orelha para que esse país literalmente mostre alguma movimentação e mude o que é de aspecto não agradável a todos os outros que estão contra ele neste momento. Por isso, fechamos esse com uma ideia dos conflitos ligados principalmente à questão iraniana, fizemos um resgate sobre algumas questões estratégicas, algumas questões ligadas a recursos minerais e também observamos um pouquinho dessa influência dentro do mercado internacional e também a derrocada das sanções que acometem o Irã até os nossos dias. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.